Diversos países têm buscado aprimorar seu portfólio de políticas e fortalecer o tripé ciência, tecnologia, inovação. Tudo isso acontece aliado à promoção do setor empresarial e à superação de desafios sociais em áreas estratégicas. O desafio é definir como implementar as políticas e quais iniciativas priorizar. Para a sessão Política de Inovação, Desafio de Longo Prazo, convidamos Igor Nazaré, Subsecretário de Inovação, Ministério da Economia. Paulo Alvim, Secretário de Empreendedorismo e Inovação do Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Olli Jansen, Diretor-Geral Adjunto Política de Inovação e Tecnologia do Ministério Federal da Economia e Energia da Alemanha. Frederic Bordry, Diretor de Aceleradores e Tecnologia do CERN, Organização Europeia para Pesquisa Nuclear. Carlos Américo Pacheco, Diretor-Presidente do Conselho Técnico Administrativo da FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Jorge Almeida Guimarães, Diretor-Presidente da Embrap, Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial. Bruno Quick, Diretor Técnico do SEBRAE. E General Valdemar Barroso Magno Neto, Presidente da FINEP, financiadora de estudos e projetos. A mediação será feita por Pedro Vonchovski, Presidente do Conselho de Administração da Ultrapar. Uma ótima sessão a todos. Bom dia a todos, é um prazer dar início à sessão do último painel deste congresso. E como nós temos um grande número de participantes aqui no nosso painel, eu vou fazer uma introdução muito rápida. O objetivo desse painel é discutir a questão da inovação a longo prazo no Brasil. Qual deve ser o papel do Estado? Qual deve ser o papel do setor privado? Que tipo de apoio o Estado deve prover? Quais os instrumentos que o Estado dispõe hoje e pode vir a dispor no futuro para apoiar o aumento da produtividade da economia brasileira? A produtividade, como é sabido, tem estado estagnada. Em grande parte, hoje é reconhecido que um dos fatores que levaram a essa situação é justamente a pouca atividade de inovação na indústria brasileira. Então, eu gostaria de pedir a todos os participantes, um a um, que brevemente pudessem nos dar a sua visão sobre que tipo de medidas seriam importantes hoje no Brasil para mudar o quadro e para aumentar substancialmente o grau de inovação da indústria brasileira. Por favor. Bom, boa tarde, Dr. Pedro. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite, a oportunidade de falar um pouco do trabalho do Ministério da Economia e do Governo Federal e a visão em termos de políticas públicas de inovação, pensando no longo prazo. O primeiro ponto que eu queria colocar foi destacado, inclusive, no painel anterior do livro Innovation in Brazil, do MIT, é a evolução tanto do Sistema Nacional de Inovação quanto das políticas públicas que foram desenvolvidas no país nesses últimos 15 anos. Se a gente olhar 15 anos atrás, a nossa lei de inovação estava nascendo. Então, só 15 anos que a gente teve a lei que, inclusive, trouxe uma série de avanços, trabalhando para a cooperação, para a interação entre universidades e empresas, estabelecendo a subvenção econômica, criando incentivos fiscais. A nossa Lei do Bem, talvez um dos mais importantes instrumentos de pesquisa e desenvolvimento, de apoio à inovação, ela foi de 2005. Então, só em 2005 que nós tivemos a nossa
lei do bem, de incentivo fiscal, para apoiar o processo de inovação nas nossas empresas. Se a gente olhar 15 anos atrás, os recursos que eram destinados para a inovação, seja via BNDES, seja via FINEP, era pouco recurso destinado para esse objetivo, né? E quando a gente olha para a nossa realidade agora, a gente vê o quanto se evoluiu no Brasil, em termos de políticas públicas, que desde o Inova Empresa até os instrumentos hoje, tanto de BNDES quanto de FINEP, que apoiam o processo de inovação. O BNDES, o ano passado, em 2017, aportou mais de 2 bilhões de reais, 2,3 bi em projetos de inovação. A FINEP, junto com a FNDCT, foram 3 bilhões. Foram criadas novas instituições, o modelo Embrapi, do qual o professor Jorge vai poder falar aqui, talvez um dos modelos de apoio à inovação, de interação universidade-empresa mais importantes e eficientes que nós temos aqui no Brasil, que já aportou 1,2 bilhões de reais em projetos de inovação atendendo à demanda do mercado. Nós também atualizamos a nossa lei de inovação. Então, a Lei 13.243 e depois a sua regulamentação, na 9283, trouxe uma série de avanços, criando novos instrumentos, como, por exemplo, o bônus tecnológico, regulamentando a parte de encomendas tecnológicas. O governo precisa usar o poder de compra para fomentar a inovação, para fomentar o processo de inovação nas empresas, facilitou a importação de insumos, equipamentos e diversos outros avanços. Se a gente olha para o nosso ecossistema de empreendedorismo inovador, e a gente não precisa voltar 15 anos atrás, voltar 5 anos atrás, 6 anos atrás, nós tínhamos 4, 5 aceleradoras. O investimento anjo no Brasil estava crescendo, estava começando a nascer, na verdade. Você tinha 5, 6 aceleradoras, não tinham programas para apoiar nossas startups. E hoje nós temos um ecossistema na qual nós temos mais de 12 mil startups, mais de 7 mil investidores anjos. Em 2017 foi quase 1 bi de investimento anjo em startups e iniciativas importantes de governo. Por exemplo, está em consulta pública o Marco Legal de Startups, uma iniciativa aí coordenada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, pelo Ministério da Economia e junto à sociedade civil. Temos uma série de programas de apoio à startup hoje, inclusive, aliás, temos vários, seja do Inovativo, Startout, BNDES Garagem, FINEP Startup, ou Startup Brasil. Vocês viram aqui 12 startups se apresentando nesses últimos 2 dias, das quais 7 dessas startups passaram pelo programa Inovativa. Então, nós temos aí um ecossistema que vem crescendo e temos políticas públicas que vêm apoiando. Mas temos alguns desafios ainda. Vamos, por exemplo, governança. Governança do nosso Sistema Nacional de Inovação é um ponto fundamental. E o Ministério da Economia e o MCTIC têm trabalhado nesse sentido. Por exemplo, a Sala de Inovação, que é a instância de atração de centros e projetos de P&D para o Brasil, é uma iniciativa que, inclusive, tivemos um painel aqui durante o evento da MEI. É um exemplo de coordenação das políticas e dos instrumentos dos diversos atores de governo que trabalham nesse sentido. Temos também o Startout Brasil, que é um programa de internacionalização de startups. Temos também um esforço de integração dos diversos programas que atuam para o apoio dessas empresas, dessas startups, uma iniciativa também conjunta entre o Ministério da Economia e a MCTIC, e a Câmara Brasileira de Indústria 4.0. Então, a indústria 4.0 é uma realidade, ela já está aqui, e existem uma série de desafios, e o governo precisa dar o apoio e o suporte para a indústria 4.0, para que o setor privado inove e para que a gente consiga colocar nossas empresas nessa realidade. Não só nossas empresas, mas a mão de obra e os trabalhadores que precisam ser retreinados para entrar. Então, precisamos endereçar quais são as habilidades dos trabalhadores do futuro. A Câmara Brasileira, inclusive, vai anunciar em breve, pelo presidente da FINEP aqui, uma primeira entrega da Câmara, que o presidente da FINEP vai fazer em breve.
Temos também que trabalhar, doutor Pedro, no aperfeiçoamento dos instrumentos, criar novos instrumentos mais adequados à realidade das nossas empresas e aperfeiçoar aqueles que existem. Por exemplo, o BNDES, o ano passado, criou um fundo de co-investimento com investidores anjos, na qual você tem o BNDES, o banco aportando por meio de um FIP e em projetos que o investidor anjo aporta também, faz todo o acompanhamento do diligence. Então, são necessários novos instrumentos para essa realidade que vem surgindo, principalmente quando a gente fala de startups. A questão que eu coloquei de encomenda tecnológica, o poder de compra do Estado para induzir o processo de inovação é absolutamente essencial. E o marco legal, principalmente o decreto que regulamentou a Lei 13243, ele trouxe uma série de avanços, desde a possibilidade e da flexibilização no processo de contratação desses projetos de alto risco tecnológico, que a encomenda envolve, como também de você poder contratar a solução desenvolvida com dispensa de licitação. Então, são avanços que vieram, que foram introduzidos e que precisam agora ser implementados para apoiar a inovação nas nossas empresas. Editais com base em desafios e tentando estimular a formação de consórcios entre empresas e ICTs. É outro ponto importante que as nossas políticas públicas elas têm que direcionar. Por exemplo, no âmbito do Plano Nacional de IoT, o BNDES fez uma série de chamadas no BNDES Funtech, naqueles 4 setores que foram escolhidos pelo Plano de IoT, para resolver problemas concretos, desafios reais da indústria, do agronegócio, usando não só uma empresa, mas um consórcio entre empresas, estimulando o consórcio entre empresas e ICT. E esse tipo de iniciativa tem que ser fomentado e tem que ser reforçado, assim como o Embrapi e outros pontos que foram colocados aqui. A manutenção da lei do bem, obviamente, como eu disse, é um dos instrumentos mais importantes de apoio à inovação nas nossas empresas. E é absolutamente essencial que a lei seja mantida e que ela continue, inclusive, com aperfeiçoamentos, quando, obviamente, for possível, e depois de uma avaliação cuidadosa em termos de questões fiscais que envolvem. Você também eu gostaria de trazer um ponto aqui, doutor Pedro, o senhor colocou muito a questão da produtividade e a importância da inovação para o aumento da produtividade. A gente tem que olhar não só para a inovação de P&D, não só essa inovação que está perto da fronteira tecnológica, a gente também tem que pensar em políticas públicas, o governo tem que pensar em políticas de apoio à inovação incremental, à inovação de processos, inovação organizacional, que traz um ganho de produtividade muito grande. Um exemplo é o programa Brasil Mais Produtivo. Ele é um programa executado em parceria com o Senai, que faz uma intervenção rápida de baixo custo nas empresas, trazendo a metodologia de Lean Manufacturing, de manufatura enxuta, e entrando na parte de digitalização e conectividade para aquelas empresas que têm potencial. Essas empresas, foram 3.000 empresas atendidas nos últimos 2 anos, com ganho de produtividade médio de 52%. E o nosso desafio que a gente está construindo agora, junto ao Senai, Sebrae, é de atender 100.000 empresas nos próximos 3 anos e meio, e levando 20.000 dessas para digitalização e conectividade. E quando a gente faz isso, doutor Pedro, outros desafios surgem por exemplo, a gente não pode colocar e falar digitalizar, você colocar sensor na empresa para aumentar e colocar um software para fazer a leitura disso. Você precisa requalificar o trabalhador. É aquele trabalhador que deixa de apertar um parafuso e começa agora a ter que olhar num tablet, entender aquilo que está dizendo e ter uma intervenção e ter uma ação em função daquilo. Então, a qualificação profissional, a requalificação profissional frente à digitalização e indústria 4.0, como eu disse, é absolutamente fundamental. Então, seriam esses os meus primeiros comentários em relação aos desafios que nós temos em relação a políticas públicas e algumas das iniciativas que já estão em andamento e que o governo tem. Obviamente, existe espaço, existem para melhorias, para o aperfeiçoamento das políticas, para aumento de recursos, mas muita coisa tem sido feita ao longo desses últimos anos e também desse governo que tem priorizado esse tema. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu passo a palavra agora ao
Dr. Paulo Alvim, secretário de Empreendedorismo e Inovação do Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. E eu pediria que a apresentação inicial fosse aí da ordem de 6, 7 minutos. Vou me prender ao tempo. Primeiro porque ficou mais fácil, né, em função dessa retrospectiva que o Igor fez com muita competência, e reforçado não só na fala do Igor, mas principalmente na apresentação anterior, né, onde ficou muito claro que avançamos muito nos últimos 20 anos. Né? Eu acho que houve uma percepção pela sociedade, pelo setor produtivo, e o MEI teve um papel fundamental nessa indução, de que inovação não é um discurso, não é para poucos, é o caminho. Se nós queremos ser competitivos, se nós queremos ter produtividade, inovação é o caminho mais rápido, é o caminho de garantir, né, mercados cada vez mais exigentes e ambientes de produção comparativa em padrão internacional. Então, nós estamos falando que essa é o mote para o setor produtivo, que não faz isso sozinho. Apesar de ser a empresa responsável pela inovação, é fundamental, e isso é a experiência internacional, que tenhamos um ecossistema que contribua de forma efetiva para a mitigação de riscos, para a mitigação de aspectos que são fundamentais para o avanço do processo, e aí é fundamental o entendimento que inovação é um processo, né, continuado, onde a gente tem que fortalecer cada vez mais a capacidade inovativa das empresas, que a gente tem que apoiar cada vez mais as questões de gestão da inovação como uma estratégia de continuidade. E aí os instrumentos de política pública, como foi aqui bem colocados, eles precisam ajudar as empresas, facilitar a interação das ICTs com o setor produtivo. Ou seja, tem que criar segurança jurídica e garantia de continuidade dos processos. Nós não podemos ter processos espasmódicos, nós temos que ter processos evolutivos contínuos que garantam fluxo de recursos, fixação de equipes cada vez mais qualificadas, porque a demanda por qualificação é crescente, é diferenciada, e que esse processo seja um processo de evolução e de crescimento continuado. Nós não podemos ter altos e baixos, nós temos que sair de modelos, né, de serrote para modelos, né, exponenciais, até porque estamos numa economia digital, onde o modelo evolutivo muda, que exige ciclos de vida de produtos e de negócios cada vez mais curtos, mas que a gente tem na inovação como grande diferencial de conquistas de mercado. Esse é um processo que precisa uma ampla articulação entre o setor público, o setor das ICTs e o setor privado, um processo continuado de conversação e concertação, um processo que tenha que ter governança, que tenha que ter mecanismos de articulação e negociação continuada. Por quê? Porque nós estamos falando de algo que traz benefícios de produção de riqueza e benefícios de melhoria de qualidade da vida da população brasileira. Esse, inclusive, tem sido o mote do nosso ministro, né? Nós temos uma capacidade de produção de ciência e tecnologia no país, fruto de um investimento de 7 décadas, que é significativo, que nos coloca no top 20 internacional, mas precisamos transformar isso em riqueza, que as empresas brasileiras transformem isso em riqueza, independente do porte, e aí o mecanismo de estimular a ampliação do número de empresas de base tecnológica, e aí as startups são um caminho, como ficou demonstrado aqui, e não é a primeira vez que a gente tem momentos de startups aqui que mostram a velocidade e a dinâmica dessa nova economia, né, no processo continuado de avanço. Temos pontos que se tornam cada vez mais fundamentais, né? Garantia de recursos, e aí quando a gente fala de recursos, não estamos falando apenas de recursos financeiros, eles são relevantes, os mecanismos de recursos públicos e privados têm que ter uma continuidade, evitar alguns momentos de contingenciamento tão evidente que compromete, inclusive, as nossas agências, CNPq e FINEP, mas temos que também ter mecanismos que garantam o investimento pelo setor privado, né, na área de inovação. Esse também é uma garantia que o setor privado, seja produtivo, seja investidor, tem que ter essa garantia. A questão de recursos humanos. Nós temos demanda por recursos humanos qualificados, né? Em alguns dos setores dinâmicos da economia têm ofertas de
de oportunidades de trabalho e não estão sendo atendidos, e a gente precisa rapidamente ter um grande esforço, uma grande concertação que envolve sistemas S, envolve sistema universitário, né, um conjunto de atores para que a gente ponha jovens no mercado de trabalho para atender as demandas do setor produtivo. Passa pelas engenharias, passa pelo ensino técnico, ou seja, todo um processo. Ou seja, quando a gente fala de recursos, nós falamos não só de recursos financeiros, falamos de recursos humanos e falamos de capacidade laboratorial, né? Laboratórios são fundamentais para que a gente tenha espaços de experimentação, espaços de teste, que isso seja utilizado de forma compartilhada para a gente otimizar os recursos, que não são muitos que nós temos, mas que podem ser potencializados em benefício do setor produtivo. E um aspecto fundamental, né, é a perspectiva de onde queremos chegar. Fazer escolhas, seletividade, onde podemos ser competitivos, onde podemos estar inseridos em cadeias globais de valor. E, nesse sentido, algo que a gente precisa cada vez mais avançar são estratégias de mensuração da inovação, né? É fundamental, e quanto mais a gente olha os números da economia brasileira, os esforços do setor produtivo brasileiro, os números que indicam hoje a posição que nós temos não espelham a realidade do esforço do setor produtivo, do esforço das STTs no processo de inovação. Quando a gente vem para um evento de inovação como esse, a gente vê, mas isso está acontecendo, isso não se espelha nos nossos indicadores por questões de atrasos dos nossos relatórios, um conjunto de outras informações que comprometem a nossa participação nos índices que medem a evolução da economia. O ministro tem colocado de uma forma muito incisiva para nós que nós temos que estar no top 20. Nós precisamos estar no top 20 porque o esforço da economia brasileira tem que estar compatível com a sua participação a nível internacional. Inicialmente era isso que eu queria colocar. Muito obrigado. Eu passo a palavra agora ao senhor Olli Jansen, diretor-geral adjunto, Política de Inovação e Tecnologia, Ministério Federal da Economia e Energia da Alemanha. Okay, thank you very much, and thank you very much to be here and can talk to you and with this in this panel. And first of all, I think I have to underline what Igor and Paulo said. I think these are the right approaches from the German perspective. So if I talk about innovation policy, please, I do it from the German perspective, and I think what is really important for the Ministry for Economic Affairs and Energy is like the politic has to be reliable, accountable, and non-erratic. So I think it sounds pretty easy, but I think it's really important that you are accountable for the companies, because innovation is about trust, innovation is about planning, innovation is about a lot of investment, and if there is no reliability, the companies are not going to innovate. So let me see one example about that. In 2006 in Germany, we said, okay, let's try to raise the quota of R&D expenditure in relation to the GDP from 2.5% to 3%. And so this was a goal. Many people said, well, you cannot do that. It's a long way. And even if you have to know that in Germany, only 1/3 of the R&D expenditures are made by the public sector. So if we are talking to raise this, that means 2/3 has to be invested by the private sector. So that's the bigger amount. So, and that means that all the money from the public sector we invest in R&D is always focused to mobilize private money. So I think that's one of the approaches. And in 2016, we reached the 3.0 goal. So we did it. It took 10 years, but we did it. And now in the latest coalition treaty, we have a new goal. It's 3.5% until 2025. So this is also ambitious, but I think it's the right way, because if you look the innovation leaders around, you have to invest in R&D, and
But it's not the only size because it's an input factor. So you also have to look what comes out of the R&D. So I think that's an important thing. So non-erratic is good, but you have always to evaluate your programs. So you have, well, sometimes you have to wait 1 or 2 years, especially in R&D. The results don't come after 6 months or 12 months. Sometimes they take 2 years, and then they are going to implement it in the market. It takes another 6 months. So after the beginning of the project, sometimes you have 3 or 4 years after you see the results of it. But if it doesn't work, you have to cut it. And it's not that easy because there are interest groups, you know, and so, but you have to have the strength to say, okay, no, we stop it. We don't give money there anymore. Second point I want to stress is, as policymaker, be disburdened, reduce red tape, reduce bureaucracy, and simplify the things. Like 5 years ago, we had a bunch of programs, innovation programs, and then we asked us, okay, who is it for? Do the companies understand this, I would say, jungle of programs? Because even some employees of the ministry haven't had an overview over all the programs. So that's why we sat together and we focused and we said, okay, they're on the way from the idea to the market. That's about like 4 pillars. The one pillar is the startup pillar, and we have focus on that. And the second pillar is the competence pillar, so that mainly there are the SMEs who need consultant to innovate. They don't really know how to structure the process, so that's the second pillar. The third pillar is the pre-competitive pillar. So that means a lot of, especially SMEs, they don't have the R&D forces, employees in their companies to innovate really. So that's why we say, okay, that we have a sector where the SMEs, we can work together with the research institution, and this is the third pillar. And the fourth pillar is the close to market pillar. So there we help the SMEs especially to get successful into the market with their project. So that makes it, or that made it a little bit easier for the companies, and that's also the spirit we are doing now. If we have a new program or make a new program, we are always asking also the companies, especially the SMEs, what the needs are, and we try as best as possible to do it that they can really use it, and that means also it has not to be that much bureaucracy. So one of the biggest programs we have, it's about 500 million euro a year. If you apply for it, you will get in 3 months your answer. If you can go this way or you cannot go this way. So I think it's really pretty non-bureaucratic, and it's a very successful program. Let me say the last core element of the German innovation policy is be an enabler and don't try to be the better manager. I think that's the role of the state. The policy is, okay, what we are responsible for infrastructure. So we have to build a good education infrastructure. We have to build, and I think that's a very important part, a great quality infrastructure. And I think that's in Germany a real big topic because also of our history. In 1882, so a long, long time ago, the British Parliament introduced a Merchandise Act. They said, okay, we want that you can see where the products are coming from. So we enveloped the Made in Germany sign. And it was because the British industry was so far away from us and better from us, and the German products were not that good. So they wanted that everybody consumer is going to see where the bad products are coming from Germany. So, and in 1882, in the same year, we founded one core element of the quality infrastructure. It is called the PTB, it's the National Metrology Institute.
And with developing the quality infrastructure, that means standards, conformity assessment, that means metrology, and these things. You don't see it every day in the newspaper, but it's really important for the qualities of the products you're going to produce. So this is what the state, the policy is responsible for infrastructure. And what I said, don't be the better, try to be the better innovation the better manager, says that we really try to keep up our programs, technology and topic open. So the companies bring their topic, bring their technology up and ask for it. And we don't say, if you come from this technology or this is bad, we won't finance it. And I think this is a good approach because the best innovations are coming from a cross-sector. So if two different topics are coming together, and so that's, I think, why the bottom-up process of technology openness is really important. And there are some fields where the policy has to be technology specific. I think that's true, but this should be focused then on enabling technologies, like it's digitizing, like artificial intelligence, biotechnology, and on the far away, the quantum technologies. These are key technologies and enabling technology where I think also the policy should invest. But the rest, or a lot of technologies, well, just say the companies know it much better than we bureaucrats do it. Thank you. Thank you. Eu passo a palavra agora para o Sr. Frederic Brodry, diretor de aceleradores de tecnologia do CERN. Muito obrigado. Está prazer de estar aqui no Brasil, de voltar ao Brasil, mas agora o meu português é pouco fraco. Eu vou continuar em inglês. Então, CERN is an international organization for fundamental research. I think it's important to understand that our four main missions, these are the four legs of a chair. What is very known is the fundamental research, to understand the elementary particles, the interaction, what is the first instant of the universe, the Big Bang. But to do fundamental research, you have to develop technologies, to develop accelerators, detectors, and computing. And to do physics, to do technology, you need the main ingredient, the people, the persons. Then one of the missions is to train scientists, engineers, and technicians for tomorrow. Last but not least, what is part of the DNA of CERN is to unite people from different countries and culture. We have not to forget CERN was founded in 1954. I'm looking at my neighbor, 1954, it was only 9 years after the Second World War. You have to imagine after, in 1949, people sitting at the same table, French, German, English, Italian, and so on, and to decide to put their means together to do fundamental research and to avoid all the brain drain towards US and to put all the effort together and not to do individually the fundamental research. This is what I call science for peace and development. Today we have 23 member states, 7 associates, and I hope the next one will be Brazil. In terms of number, we have 2,600 staff members. A big part, 2/3 are in rotation, that is, they are staying 5 years at CERN, and are coming back to this member state, and mainly to industry. I think it's very important to have this rotation and to have fundamental research technology towards industry. And also at the same time, we have on the experiment more than 3,000 PhD people doing these PhDs. There we have more than 1,000 PhD theses per year. CERN is not an academic that we are sharing this PhD with university. It's a good way also to associate institute as a CERN with all the industry. I think for me, this young people is a human capital for innovation, for mainly for private sector, where they move after that. And we are serving a large number of users, 14,000 users, all distributed around the world, science-driven, and close to 200 users are coming from Brazil.
Send budget is 1 billion of euro. And I want to say half of this budget is going back every year to his industry, to high technology industry. There really is a stimulus through the research. We are financing all our projects on this constant budget, and from time to time we have loan or credit line from the European Investment Bank and to do that. I think we have to say that in this domain is a long-term, long-time constant. I'm taking the example of our flagship, the LHC, Large Hadron Collider, 27-kilometer accelerator. First idea in 1984, 10 years of R&D, development and approval by the Science Council in 1994. Transfer after that of the technology to industry to produce all the components, mainly the big cryogenic magnets, by the way, with a lot of niobium coming from Brazil, and all the other domains, ultra vacuum, cryogenics, power conversion, and so on. And we have these 4 big experiments on this accelerator, Atlas, CMS, ALICE, and LHCb, in which a lot of Brazilian work. And I profit of this to thank CNPq and mainly also FAPESC that support a lot of this development for that. LHC was an investment of 5 billion of euro of technology. And I think this was really an investment for the future. And I think all the industries that participate at the building, they got a lot of new market after that. I think to speak about innovation, I think ideas could be fast, could be individual, but innovation is always collective and long-term. I'm taking the example because the first idea from this boson, Higgs boson from Higgs, Professor Higgs, but also Englert and things, was in 1964. And as of that, we took 50 years of development, innovation of thousands of people to develop large accelerator, large detector in computing. Then once again, large investment to do that. Now we have to look at the future because with the Higgs boson and so on, we understand only 4% of the mass of the universe. We are being humble because 96% we don't know what it is, and we have to collide more energy and so on. We are looking at the accelerator of the future. We have now a project to upgrade LHC with 1 billion of euro. It will spend in the following year to an industry, but we are looking what could be the next accelerator after 2040. Can you imagine again the long term? And we are looking, for example, an accelerator of we call Future Circular Collider, 100 kilometers with niobium tin magnets with a lot of development, where we can have a lot of new technology to develop. I think for me, one thing I want to say is also all this transfer of technology. We are transferring a lot of technologies. You know that the web was born at CERN. I think this also is a kind of spin-off of fundamental research towards the society. Could we imagine now a world without a web? But also in the medical application, in medical imaging, dosimetry, about hadron therapy. We developed by accelerator how to kill a tumor, cancer tumor with proton or with carbon. In energy, how to use superconducting wires, cable to transport without losses electricity in terms of ultra-high vacuum and so on. And for example, with space, we had discussion with space for radiation hard electronics. In the world, we have more than 30,000 accelerators, only 200 for research. And I cannot not miss, for example, the accelerator very close to here, Campinas, Sirius, as a light source. I think this is very important. This is for applied research, but with the same technology. And I think this is a demonstration of the value of investment in building scientific infrastructure for the long term. Okay, I think for me the main thing is serendipity. When you're doing fundamental research, you don't know what you will do. I have a lot of questions from journalists. What is for you the Higgs boson? And my answer is always the boson X. Then the next question is, what is the boson X? Imagine when Thomson discovered in 1897 the electron. If you were speaking about electronics with him, he will say, I don't know what is electronics. Can you imagine now a world without electronics? I'm sure that, I don't know, 20, 30, 50 years, boson X will be the fuel for the industry. I think it's important to have
structuring challenging project and to work all together. When you have a challenging future project, you can associate institute, university, and industry to work together and to develop new innovation. I think to conclude, I will think that I fully believe that basic scientific research is a true pacemaker for humankind, not to say peacemaker. And I think we are developing large project, which is an accelerator of science, and to do that. And I will finish with a quote from a Nobel Prize in Medicine, an Argentine, Bernardo Husser. He said, there is no applied science if there is no science to apply. Then we have really to think to that, not to have only one, not to have the other one, but to have all together. And I want to join that we have, my neighbor, that we have to increase the budget of science in fundamental science, in applied science, to maintain that and to be the fuel for innovation. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu passo a palavra agora para o professor Carlos Américo Pacheco, diretor-presidente do CTA da FAPESP. Bom, boa tarde a todos. Obrigado, Pedro. Eu vou tentar iniciar dizendo o seguinte, eu acho que o Igor e o Paulo Ovim fizeram uma boa síntese do que vem acontecendo no Brasil, então acho que isso abrevia um pouco a introdução. Mas eu queria começar com o fato de que nós estamos discutindo, você perguntou qual é o papel do Estado, quais são as medidas que a gente devia tomar no Brasil. Acho que é importante a gente partir da ideia de que a gente tem um novo governo há poucos meses no exercício pleno das suas funções, com uma orientação de política econômica bastante diferente do que vinha antes, com grandes desafios na área fiscal, no contexto de uma crise fiscal grave, e com uma agenda de reformas grandes, não só previdenciária, mas tributária, na MP da liberdade econômica, agora no marco regulatório de startup. Então tem uma agenda nova. É uma agenda nova e bastante diferente da política econômica anterior, mas tem uma coisa que o Igor estava falando que talvez seja importante a gente salientar. Há mais ou menos quase 20 anos, desde que a gente fez, em 2001, uma conferência sobre ciência, tecnologia e inovação, a gente introduziu essa agenda de inovação para o país como um todo, e a MEI, a Mobilização Empresarial para a Inovação, serviu como uma plataforma muito importante de criar consensos em torno, na liderança privada e pública, qualquer que fosse ela, de que a inovação é estratégica para o Brasil. Então, apesar da mudança de política econômica, apesar da agenda que está aí, eu acho que uma coisa importante é consolidar essa convergência de opiniões em torno de como a inovação é relevante para o país. E convalidar isso junto à nova área econômica, junto ao Ministério da Economia, junto ao MCT, de como isso é relevante. Isso talvez possa ser uma coisa importante, porque no contexto das crises que a gente vive, nessas reformas, nós precisamos, nos próximos meses, criar um horizonte de qual vai ser a nossa trajetória para o futuro. Nós temos perfeita convicção de que as reformas e o enfrentamento da crise fiscal são necessárias, mas é preciso, sobretudo, inclusive, fazer uma reforma. Qual é o horizonte futuro de financiamento desses esforços públicos e privados? Qual é o desenho de políticas de inovação que nós vamos ter? Qual é o horizonte para frente no qual nós vamos trabalhar essa convergência de opiniões? Então, eu queria começar por isso, para poder discutir, dizer, qual é o papel do Estado? É evidente que há algumas coisas que em qualquer lugar do mundo depende fundamentalmente da ação pública. A formação de recursos humanos, ainda que nem toda ela seja feita no âmbito de instituições públicas, ela depende de políticas públicas, o próprio mercado privado depende disso. A competência e o financiamento, boa parte da pesquisa básica no mundo inteiro é uma atribuição que, em geral, é responsável pelo setor público. Há lugares, como os Estados Unidos, em que as empresas realizam um esforço razoável de pesquisa básica, mas grande parte da pesquisa básica, em qualquer lugar do mundo, depende do financiamento público.
Mas o papel do Estado não se restringe a isso. 15% em média na OCDE do dispêndio privado em pesquisa e desenvolvimento é subvencionado pelos governos dos países da OCDE. Ou seja, o Estado tem uma importância grande de criar a base da infraestrutura de pesquisa, tem uma importância grande em fomentar a pesquisa básica, a formação de recursos humanos, mas ele tem um papel importante no desenho, na alavancagem do gasto privado. O perfil da política pública pode ajudar ou atrapalhar o setor privado em alavancar o seu esforço, porque ele é complementar e apoia, na verdade, o gasto privado. E em qualquer lugar do mundo ele faz isso, seja através de apoio direto ao setor privado, seja indiretamente sobre a sinalização de incentivos fiscais e outros. E isso é corrente em qualquer lugar do mundo, seja por políticas, como foi falado aqui, de compras governamentais, encomenda, seja por estímulos econômicos de outra natureza. Então, o Estado tem um papel importante em alavancar o próprio esforço privado. Além do fato de que, em geral, são iniciativas do Estado que regulam o ambiente de negócios, o ambiente em que se dá essas iniciativas. Então, toda a parte institucional, toda a parte regulatória, o que foi dito sobre a lei de inovação, sobre a lei do bem, sobre o novo código, isso é uma atribuição do Estado. Então, a parte institucional é uma atribuição do Estado. Então, o Estado tem um papel importante e a gente espera que ele desempenhe isso, mas a gente deve reconhecer de que o protagonismo na inovação é fundamentalmente um protagonismo privado. Se não houver um protagonismo privado forte, se as empresas não assumirem o seu papel, porque são elas que inovam, tá certo? Essas políticas públicas são inócuas. Quer dizer, é preciso ter uma convergência entre políticas ativas de Estado de suporte à inovação e um forte protagonismo privado. Se eu fosse dizer o seguinte sobre medidas, o que tomar, eu vou ser bastante curto aqui. Quer dizer, gente, não tem uma bala de prata capaz de resolver todos os nossos problemas na agenda de inovação. Tem uma agenda grande, o Igor passou por uma parte grande dela, da lei do bem, da indústria mais produtiva, etc. Excelente, várias coisas. Eu vou fazer uma caricatura disso, dizer assim, nós temos que olhar a nossa herança industrial. Nós temos um parque industrial nada desprezível, embora tenha se reduzido muito nos últimos anos, mas a gente tem que olhar para a nossa herança, o parque industrial que a gente tem. E aí, as medidas são essas que o Igor estava falando, mas eu vou resumir o seguinte, são medidas muito mais de difusão de tecnologias já conhecidas do que um esforço de disrupção com novas tecnologias. Isso que você fala assim, há uma enorme necessidade de a gente ter, e nesse aspecto, a indústria mais produtiva é um belíssimo exemplo, mas nós não temos tido sucesso em convencer que uma parte da nossa agenda é uma agenda de difusão. A gente dá muito mais ênfase na criação de novas tecnologias, é preciso ter instituições e arranjos de políticas que estejam focadas na difusão. É a indústria que nós temos. A gente tem uma segunda agenda que a indústria, os desafios atuais da indústria no mundo. Um pouco do que o Igor estava falando, da indústria 4.0, da manufatura avançada, da digitalização, é a agenda de hoje. E nós precisamos ter iniciativas público-privadas também nessa agenda. A gente não pode ficar só na difusão do Lean Manufacturing, que é essencial para uma grande parte das pequenas e médias empresas, mas nós temos que ver que, se a gente quer ser competitivo, é preciso ajudar essas empresas a dar um passo na Lean Manufacturing e, em seguida, na digitalização para um percentual dessas empresas. Então, a gente tem uma agenda que é essa agenda. E a gente tem que olhar para frente, porque os desafios que vêm para frente. Esse desafio que vem para frente, eu acho que tem duas sínteses grandes. Uma são pequenas empresas inovativas, startups. Eu acho que aqui tem várias, o Igor sintetizou isso, mas há centenas de iniciativas pelo país, públicas e privadas nessa área, desde corporate venture de grandes empresas, espaços de aceleração, incubadoras, e várias iniciativas públicas e privadas. Há aqui uma coisa interessantíssima, porque mesmo no âmbito dessa crise longa que a gente viveu, esse mundo proliferou
quantidade de empresas novas, há aqui uma pujança a ser explorada e muito bem explorada para os próximos anos. Mas olhar para frente implica também a gente fazer uma pergunta: será que a gente não tem um desafio maior de redesenhar a estrutura produtiva brasileira? É possível, é uma pergunta complicada, é possível pensar em ações públicas privadas capazes de criar novos setores ou aproveitar setores de alto dinamismo? Vou dar um exemplo com o negócio da agricultura brasileira. Ela é extraordinariamente dinâmica. Nós temos um setor de máquinas agrícolas, nós temos todo um conjunto de empresas, inclusive startups, operando em aplicações na agricultura, em drones, em genômica, etc. Qual é a oportunidade que a gente pode carregar? Quais são as coisas, os programas mobilizadores capazes de ajudar a desenhar uma estrutura produtiva mais dinâmica e mais inovadora? Seja na agricultura, na genômica ou na automação, na agricultura 4.0, seja em setores tipo... O setor automotivo vive hoje um desafio enorme no redesenho sobre o que fazer do ponto de vista energético, do ponto de vista da nova geração de motores, da eletrificação. A gente tem uma agenda clara, que é uma agenda ligada, na verdade, ao que a gente chama de bioeletrificação, que é o uso combinado de híbridos à base de etanol, elétricos e coisas. Isso é uma agenda de oportunidade brasileira muito ligada a combustíveis renováveis. Quais são esses projetos que são mission-oriented, como se ficou, capazes de mobilizar a indústria e criar setores novos ou potencializar setores que a gente tem, que são capazes de dar um horizonte novo de desenvolvimento da estrutura industrial brasileira? Talvez a gente deva pensar também nisso como uma maneira de fazer alguma agenda para o futuro. Então, era isso que eu queria pontuar. Obrigado. Muito obrigado, professor Pacheco. Eu passo a palavra agora para o Bruno Quick, diretor técnico do SEBRAE. Bem, boa tarde a todos. Eu queria trazer uma abordagem, até por lidar com as pequenas empresas, com esse universo enorme de atores econômicos e sociais aí espalhados pelo Brasil inteiro. Queria trazer uma abordagem bastante simples, bastante prática, entretanto, de natureza sistêmica. Primeira coisa é o seguinte: tem um ditado chinês que fala que para caber chá é necessário que haja espaço na xícara. Então, há uma necessidade, primeiro, de liberar atenção e recurso das empresas para dedicar à inovação. Então, uma agenda fundamental que foi tocada aqui num país que recentemente, até pouco tempo atrás, gastava 1.800 horas por ano para pagar impostos, fica difícil, hoje caiu para 1.000 horas, fica difícil falar em ter tempo, atenção para olhar para o mercado, para buscar tecnologias, para imaginar o seu negócio de uma forma diferente. Então, a gente precisa, por exemplo, agendas que não propriamente da tecnologia, elas precisam avançar para que haja tempo, atenção, energia para investimento em inovação. Isso é absolutamente fundamental para se pensar na política pública que se sustente em todos os aspectos. Outra questão importante é o custo do crédito. Com o custo do crédito no nosso país, nos patamares que está, enfim, e sendo um negócio, alocação de recursos para obter retorno, dentre outras coisas, mas movimenta e torna sustentável os negócios, o ROI, Return Over Investment, ele se torna muito difícil com o custo do capital, seja próprio, seja dos investidores. Outra coisa importante, o Brasil tem aversão ao risco. Uma pequena empresa, uma limitada, está na medida provisória da liberdade econômica. O desrespeito à separação patrimonial das empresas é um fator que inibe fortemente a atividade empreendedora, sobretudo na inovação que carrega em si mais risco. Então, vejo que essas questões todas, elas jogam contra a questão da inovação. As barreiras de mercado,
né? Então agora a questão da contratação, das encomendas tecnológicas. Então, novamente, quer dizer, a inovação não consegue acessar, por exemplo, o uso do poder de compra do Estado, que é responsável por ser, hoje, as contratações públicas estão aí acima de 1/6 do PIB, né? E também essa questão muito importante é a desintegração federativa e institucional. Então, o Instituto Federal que não conecta com a universidade estadual, que não conecta com a rede pública local, e assim os centros agentes de fomento. Então, essa desintegração, ela é uma barreira adicional a que os empreendedores consigam configurar o conjunto de recursos necessários à inovação, mas ao próprio exercício do seu negócio. Essa coisa de achar onde eu qualifico meu trabalhador, onde eu acho uma orientação. Então, essa desintegração das instituições do Brasil é um verdadeiro absurdo. Eu diria, esse é o grande elemento faltante às políticas públicas no Brasil, dentre elas, talvez até principalmente na questão da inovação. O agente financeiro para financiar o processo, as universidades, com todo respeito, muito distantes das vocações regionais e das necessidades e cotidiano das empresas. Os elementos estão aí, falta um grande exercício de aproximação ou uma configuração. Então, acho que esse é um elemento já faltante. E nós temos uma série de recursos que eu digo que tem que ser impulsionados. Nós estamos com a meta no Sebrae esse ano de levar a educação empreendedora a 1 milhão de alunos. Parece uma coisa fantástica, mas são 60 milhões. Então, ou isso entra como uma política pública, ou é difícil de construir no médio e longo prazo empreendedores que busquem a inovação, dispostos a correr risco calculado. A territorialização das políticas. Basta aproximar as instituições das vocações locais e o potencial do país se revela, e a governança local aciona as instituições. Essa é a perspectiva da política pública, ela tem que ser regionalizada. Lá é o ponto de encontro das duas linhas que formam a perspectiva. Então, os territórios, a territorialização precisa ser trabalhada mais fortemente. A questão do extensionismo e a pesquisa aplicada de forma colaborativa. Então, Sebrae, Senai, IEL, Senar, Senat, enfim, afora os institutos, muito importante essa questão do extensionismo convergente, não é? E algumas questões, por exemplo, como a vocalização do centro de pesquisa, a exemplo da própria Embrapa, que existe uma forte conexão, não é à toa, as coisas não dão certo por acaso. A Embrapa investiu nessa linha da vocalização, da regionalização, e o resultado está aí com a inovação na atividade agrícola, na atividade rural, com os resultados que tem trazido para o nosso país, né? E essa questão das encomendas tecnológicas, né? Nós vamos realmente avançar nisso, de novo, afastando o risco. E o risco não... E quando a gente fala em risco, normalmente se associa ao empreendedor, e é fato, inclusive não se valoriza ou mesmo respeita o risco nos negócios. Já falei da questão da não respeito à separação patrimonial, mas o gestor público também. Se a gente fala de uma política inovadora com um gestor, um ordenador de recursos públicos, imediatamente vem na mente dele uma coisa chamada Ministério Público, que pode acabar com a vida dele por décadas, respondendo processos, e às vezes a pessoa nem tem poupança para financiar esse enfrentamento do que fica aí por tentar inovar. Então, tem uma coisa de Estado, que um pouco da medida provisória aí, da liberdade econômica. Não há inovação sem liberdade. Liberdade para pensar, liberdade para agir. Então, é uma questão muito forte. E aí a questão do mercado, porque pensa só em governo, não é. A gente está tendo aqui uma série de rodadas com startups. Isso precisa também acontecer em escala. Nós precisamos unir as grandes empresas, as empresas âncoras, os encadeamentos produtivos, e exercitar, massagear essa coisa que é a inovação e fazer com que ela seja movida pelo mercado. O custo para as empresas, ele é um custo, no curto prazo, no médio prazo, os depoimentos que a gente conhece, eu já sou no InovaBrá, lá do Bradesco,
E no médio prazo já se mostra sustentável com excelentes resultados no médio para o longo prazo. Pois bem, então todas as políticas de startup, espaços de inovação, parques tecnológicos, isso precisa ser feito de forma coordenada, concatenada, integrada entre os diversos atores. O problema do Brasil é desintegração das iniciativas, o que compromete o caráter de política pública. Política pública pressupõe ação planejada, estratégica, integrada, coordenada e convergente. E para terminar, nós do SEBRAE estamos realmente buscando, o Igor sabe disso, o FINEP também, nós estamos caminhando fortemente para tirar poucas e boas agendas estruturantes no país. Uma delas é a da questão da inovação, para ampliação da competitividade, diversificação das matrizes econômicas com competitividade e produtividade nos territórios. Parece simples, não é, mas a gente é capaz de fazer, já temos experiências testadas. O que nós precisamos agora é dar escala. A gente vê coisas maravilhosas, se pergunta, por que só acontece aqui? Esse é o nosso desafio e o SEBRAE está junto para isso. Muito obrigado. Eu passo a palavra agora para o professor Jorge Guimarães, diretor-presidente da Embrapi. Boa tarde a todos. Começo agradecendo a oportunidade que o CNI, o Sistema S, de um modo geral, oferece para a gente participar desse importante evento. O nosso tema aqui é desafio de longo prazo para a inovação. O Brasil tem 307 mil empresas com rótulo de industriais. 83% são pequenas empresas. Isso por si só é um enorme desafio, que precisa de políticas públicas apropriadas. Mas se nós conseguirmos pôr um percentual pequeno desse conjunto inovando, em poucos anos o Brasil sai da crise financeira. Quer dizer, nós temos um desafio que é um bom desafio. Custa muito? Vou usar a Embrapi como modelo. A Embrapi está no 5º ano de operação. Nós começamos com 10 empresas, hoje são 525 empresas. Começamos com 11 projetos, são 700, eram cerca de 200 estão terminados, 170 patentes de empresa. Eram 12 milhões, batemos 1 bilhão e 200 na semana passada. Recebemos dos ministérios, a Embrapi é uma organização social, né, presta serviços para estimular a inovação nas empresas, dos ministérios, recebemos 400 milhões desses 5 anos, 80 milhões por ano. Multiplicamos por 1 bilhão e 200, que esse é o nosso compromisso no contrato de gestão com os ministérios. Multiplicar por 3. 100% desses 400 milhões foi para a atividade fim, que é fomentar a inovação nas empresas. 80 milhões por ano, sabe o que representa? Dos 3 ministérios, Ciência e Tecnologia, Educação e Inovação e Saúde, 0,0 qualquer coisa, por cento. Portanto, é muito barato. Ou seja, isso é possível. Precisa políticas públicas adequadas. Precisa um pouquinho mais. Precisa prioridade. Palavra-chave é prioridade. E é top-down, prioridade top-down, feita pelo governo, para a gente estimular esse enorme potencial que temos e que nem estamos ainda incluindo a presença de jovens preparados, como nós vimos aqui nas apresentações de startups, pelo Brasil afora, dispostos a fazer desse país um país, né, que dê para eles, para suas famílias, perspectivas que eles esperam.
O modelo do Embrapi é muito simples, modelo simplérrimo. Nós, primeiro, somos 20 e poucas pessoas, e não somos um órgão de governo. Privados, sem fim lucrativo. Nós trabalhamos com 3 palavrinhas simples. Agilidade. É a primeira coisa que a empresa quer. Eu quero algo ágil. Eu não posso chegar num grupo de pesquisa das chamadas unidades Embrapi, pré-selecionadas, que vai me dar 6 meses, 1 ano para eu resolver se fazemos um contrato de um projeto de inovação ou não. Então, primeira palavra, agilidade. Vou dizer para os senhores e senhoras, nós temos casos em que a empresa e a unidade Embrapi assinaram o contrato em 3, 4 dias. Quando passa por 1 mês, nós já estamos um pouco preocupados. Segunda palavra, flexibilidade. Inovação requer flexibilidade. Mesmo os contratos que nós assinamos com as unidades por um período de 6 anos são flexíveis. Porque se o projeto está seguindo uma determinada linha e o concorrente chega perto, vai precisar fazer mudanças. Quem faz isso? A unidade e a empresa. Não tem que ouvir o Embrapi. Não tem que nenhuma empresa ir lá em Brasília conversar com o Embrapi. Nós não fazemos chamadas de empresa. As empresas vão direto na unidade. E é ali que ela negocia. E como as nossas unidades são muito qualificadas, de um modo geral, esse projeto discutido entre a empresa e a unidade Embrapi toma vultos de muito maior qualidade. Não é à toa que desses 200 projetos, a grande maioria são produtos para o mercado global. É por isso que estou dizendo, se botarmos uma proporção desses 307 mil empresas num circuito de inovação, nós saímos dessa situação rapidamente e vamos voltar para a posição que a indústria brasileira já teve no PIB aqui nesse país. Hoje estamos numa situação bastante preocupante. A terceira palavrinha chama-se burocracia zero. E é isso que as empresas entendem que é o que ela gosta de ouvir. Nós selecionamos essas unidades por suas competências. São 42, temos fôlego para mais de 100. Dessas 300 mil empresas, uns 10% está ávido por fazer projetos de inovação que vão botar o Brasil numa posição de destaque lá em cima. Mas essas 525 empresas da Embrapi, qual é o tamanho delas? 40% são muito grandes. 20 e poucos por cento são médias e os outros 30 e tantos por cento divide-se entre micro, pequena e startups. Para isso temos acordos com o SEBRAE, para startups, temos uma série de mecanismos. E temos colaborações internacionais fantásticas para propiciar a internacionalização das empresas, sobretudo das médias e pequenas, porque as grandes empresas já sabem como é que ela faz essa questão, mas essas menores não. E é por isso que daqui a pouco estaremos assinando aqui um acordo com o Dr. Jansen sobre projetos com a comunidade europeia que envolve empresas dos países de lá e empresas do nosso país operando no modelo Embrapi. E, portanto, este é mais um componente que o modelo oferece. Caro presidente Pedro, portanto, a perspectiva futura é enorme, porque nós temos todo esse grande desafio, mas temos muita coisa a nosso favor. Ainda somos um país de jovens, isso tem um peso enorme. As tecnologias modernas não estão tão distantes do caso da maioria das tecnologias aqui no Brasil, quanto eram na indústria 2.0 e mesmo na 3.0. De modo que
os modelos que podemos pôr em prática são no sentido de aproveitar todas essas potencialidades. A Embrapi é uma pequena gota, né, d'água nesse oceano, mas nós trabalhamos de uma forma complementar, cooperativa. Temos acordo com a FINEP, temos com a FAPESP, temos com o CNPq, com a CAPES, com o BNDES, com vários bancos de desenvolvimento regional, de modo que temos aí um ambiente muito propício a gente fazer os avanços que eu acredito que, no médio e longo prazo, acho que poderemos atingir desempenhos extraordinários comparados com o que nós temos hoje. Muito obrigado, professor Jorge Guimarães. E eu passo a palavra agora para o general Valdemar Barroso Magno Neto, presidente da FINEP. Primeiramente, boa tarde a todos e a todas. Na verdade, eu trouxe um script para falar, mas diante da plateia e daqui dos nossos convidados, eu resolvi mudar um pouco, porque a explicação sobre a inovação, como se obtém a inovação, acho que já ficou bem claro. E, para mim, eu gostaria, na verdade, de passar uma mensagem positiva do que eu tenho vivido na FINEP. Eu assumi a presidência há 4 meses e eu gostaria de dizer que a inovação é feita por pessoas nas instituições. E aí eu vou contar um caso para mostrar o que eu penso, o que nós pensamos sobre a inovação e qual o papel da FINEP. A FINEP é uma empresa pública vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações, e o nosso ministro astronauta Marcos Pontes estabeleceu prioridades do Ministério. Então, o primeiro ponto que eu acho que é importante é nós termos prioridade, nós temos foco. Esse foco ele tem que ser comungado por outras instituições, porque nós não conseguimos fazer nada sozinhos, como foi dito aqui. Se nós pegarmos o modelo da tripla hélice, onde nós temos o papel do governo, o governo financiando, subsidiando, como foi dito, o governo aportando recursos para termos laboratórios, a empresa conhecendo o mercado com a sua força de trabalho, capaz de produzir riqueza, e a academia com seu conhecimento, com a pesquisa básica. O Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações, ele se organizou, montou uma estrutura que aborda desde a pesquisa básica até a tecnologia aplicada. E daí eu já começo a dizer, quando assumi a presidência da FINEP, a primeira visita que eu recebi foi do Ministério da Economia, o senhor Caio Megali e o Igor. E lá eles apresentaram para nós um foco. O objetivo do Ministério é o objetivo da CNI, que dias depois eu recebi a CNI, e que é o objetivo do nosso Ministério. Com essa convergência, nós começamos a trabalhar junto à CNI, e hoje nós temos um projeto que é um projeto nacional. Isso só foi possível porque pessoas nas instituições trabalharam juntos, trabalharam com o mesmo objetivo. Nós trabalhamos, normalmente, quando um empreendimento ele não prospera, é porque se trabalha de forma isolada. Eu tenho aqui também o SEBRAE, nosso parceiro, ou seja, a mesa, nós que estamos aqui, não estamos por acaso. Nós estamos aqui porque temos um objetivo comum. O Paulo Alvim, que está ali, nosso líder, costumo dizer que ele nos arrasta junto ao empreendedorismo e à inovação, estimulando que nós busquemos parcerias. Um exemplo aqui também do Carlos Pacheco, que há cerca de 3 dias, eu acho que no final da semana passada, já ligou para o presidente da FINEP para que nós tivéssemos um produto feito em parceria. Ou seja, a Embrapi, quando fala das suas iniciativas, da inovação, nós vemos que as suas ICT foram muitas delas financiadas pela FINEP, porque a FINEP é uma financiadora
que atua desde a fase conceitual, desde a pesquisa básica, nas universidades, financiamentos não reembolsáveis para obtenção de laboratórios. Ela atua junto a bancos regionais, onde nós temos programas de iniciação à inovação, como o projeto Centelha, Tecnova e projetos voltados para startup. Mais adiante, quando as empresas precisam se capitalizar, a FINEP também está presente. Ou seja, a FINEP ela passa por toda a cadeia, trabalhando de forma integrada, com um objetivo comum: produzir conhecimento, produzir riqueza e melhorar a qualidade de vida. Para nós, o importante é que as pessoas produzam bens e serviços para as pessoas, com foco, com convergência, trabalhando em equipe. E assim, nós acreditamos que a inovação, uma palavra bonita, uma palavra importante, ela pode passar das ideias para a realidade, trabalhando naturalmente como todos os nossos palestrantes aqui, cada um no seu setor, mas que ao final a sociedade recebendo, sendo impactada pelo poder público, pela indústria e pela academia. Muito obrigado. Muito bem, nós estamos, como temos 8 panelistas aqui, e temos ainda mais apenas 5 minutos aqui da nossa sessão, não será possível a gente retornar aqui aos palestristas. Eu queria então tentar fazer aqui um sumário dos pontos mais importantes que nós discutimos e aprendemos aqui hoje. Em primeiro lugar, eu queria talvez ressaltar a experiência do CERN, que é uma instituição única porque ela é iniciativa de múltiplos países na Europa, e a ênfase, o seu sucesso dependeu, em primeiro lugar, da capacidade de formar recursos humanos, e ela é um grande exemplo de cooperação internacional, que deveria ser e poderia ser imitado em muitos outros setores da atividade científica e inovadora. Em segundo lugar, eu queria dizer da satisfação de ouvir um pouco a experiência alemã, que um país extraordinário que conseguiu subir praticamente em 50% o seu investimento em pesquisa e desenvolvimento comparado com o seu PIB, em relação ao seu PIB, num prazo relativamente curto de 10 anos. O entendimento, a Alemanha, eu acho que um dos grandes segredos do sucesso da indústria alemã é a existência de um setor empresarial de médio tamanho, o famoso Mittelstand, que desenvolve tecnologia, são empresas de médio porte que se especializam em setores muito específicos da economia e que conseguem ser competitivos a nível mundial. Eu acho que o SEBRAE no Brasil poderia tomar um pouco como exemplo a organização industrial alemã e a forma de especializar empresas de médio porte e torná-las empresas internacionais. Talvez comentando um pouco em conjunto aqui as afirmações do Igor, do Paulo Alvim e do presidente da FINEP, eu acredito que o atual governo brasileiro tem uma lista muito grande de tarefas. Eu acho que a ênfase na inovação está entendida. Eu acho que um dos grandes resultados do trabalho que a MEI vem fazendo nos últimos 10 anos é disseminar no Brasil, o Pacheco lembrou isso muito bem, disseminar no Brasil a relevância da inovação e disseminar e firmar o conceito de que a inovação é uma atividade eminentemente privada, mas que exige sim suporte e participação do Estado brasileiro. A Embrapi, que é um exemplo de sucesso, que é uma organização social muito pequena, que consegue alavancar o investimento público, multiplicando por 3 o investimento público e transformando isso num grande sucesso da criação da inovação na empresa privada.
Pacheco ressaltou, talvez muito bem, né, a importância da difusão científica, que eu acho que é um trabalho que o SEBRAE faz muito bem no setor das pequenas e médias empresas, e que há necessidade de um papel do Estado na reconfiguração da estrutura industrial brasileira. O financiamento, a pesquisa básica é financiada pelo Estado, deve ser financiada pelo Estado, é obrigação do Estado, e o setor privado só entra nela acessoriamente e, em geral, provocada pelo setor público e parcialmente financiada pelo setor público. Finalmente, eu acho que a FINEP já exerceu um papel muito importante no Brasil, no financiamento tanto da atividade acadêmica como da atividade inovadora das empresas brasileiras. Tem um papel muito importante a exercer, precisa se repensar, precisa se reestruturar, precisa focar mais as suas fontes as aplicações dos seus recursos, talvez em um número menor de setores que tenham, sim, condições de vencer a guerra pela competição. Então, finalmente, eu queria mais uma vez ressaltar a relevância do trabalho que a MEI fez nesses últimos anos e cumprimentar a CNI por ter tomado 10 anos atrás essa iniciativa de ajudar a transformar a inovação num foco central das empresas brasileiras. Queria agradecer, pois não, Paulo. Eu queria aproveitar essa oportunidade de finalizar, pedir ao general Barroso que anunciasse uma iniciativa construída junto. Vai ser depois? Ah, tá, porque a gente tinha combinado, né, de fazer esse anúncio. Muito bem, então na eu sequência... acho que é uma notícia boa, e notícia boa, terminar com notícia boa é bom. Muito bem. Então, desculpe, quebro o protocolo, mas eu acho que é importante na sequência... essa informação da contribuição da FINEP. A nova FINEP já está surgindo e já tem notícias novas e boas para dar. Muito bem. Então, eu queria agradecer aqui os nossos panelistas, pedir que eles permanecessem aqui, que nós vamos agora proceder à cerimônia de assinatura de alguns convênios. Muito obrigada, mais uma vez, uma salva de palmas. Então, solicitamos que todos permaneçam no palco, finalmente, para a assinatura do Memorando de Entendimento entre a FINEP e o Israel Innovation Authority. O memorando permitirá a ampliação de ações conjuntas de cooperação em inovação. O documento já foi assinado pelo presidente do Israel Innovation Authority, Amiram Eppelbauman, aqui representado pelo cônsul para assuntos econômicos de Israel, Trade and Investment, Tissari Reich. Please welcome. E neste momento, o documento será assinado pelo presidente da FINEP, general Valdemar Barroso Magno Neto. Por favor, general.
Muito bem, pedimos que o general retorne ao seu assento aqui no palco e que o cônsul, por favor, retorne à plateia para que possamos dar sequência. Passamos agora, então, à assinatura do contrato entre o IPT, Instituto de Pesquisas Tecnológicas, que é uma unidade Embrapa, e a Vale para a realização de projetos na área de mineração, com processos mais limpos, mais eficientes energeticamente, com uso de biocombustíveis em substituição a combustíveis fósseis. O valor do investimento corresponde a 10 milhões de reais. Então, chamamos para a assinatura o representante da Vale, Adalto Caldara, o presidente do IPT, Jefferson Gomes, e o presidente da Embrapa, Jorge Guimarães. Muito bem. Solicitamos, então, que o senhor Jorge Guimarães retome seu lugar aqui no palco e que Jefferson Gomes e Adalto Caldara retornem à plateia. Mais um momento para fotos, para registrar esse momento. Muito obrigada. E agora convidamos ao palco a diretora de inovação da CNI, Giana Sagazio, e o diretor técnico do SEBRAE, que já estava aqui para o painel, Bruno Quick, para fazerem o encerramento. Bem, agradecer a presença, a dedicação de todos que tornaram possível esse evento arrojado, marcante, e que dá uma contribuição muito importante para o Brasil no momento que ele atravessa. Então, todos aqueles que dedicaram, se deslocaram, trabalharam, as empresas que trouxeram seus projetos, suas iniciativas, todos os colaboradores que estiveram aí atendendo, orientando, informando e nos animando nesse processo. Inovação sem alegria, sem ânimo não existe. Então, muito obrigado a todos. É uma honra para o SEBRAE poder estar ao lado da CNI, viabilizando esse encontro. E volto a dizer, é da maior importância. As transformações dependem de elementos simbólicos, mas dependem sim de conhecimento aplicado, de rede de parceria, e tudo isso aconteceu aqui com muita intensidade nesses 2 dias. Então, muito obrigado à CNI pela parceria e a todos os parceiros também que estão aqui representados, o governo federal, as instituições de pesquisa, as universidades, não é? Todas, e as grandes empresas que nesse momento, volto a dizer, têm um papel muito relevante em fazer o Brasil pegar no tranco, voltar a encontrar o desenvolvimento, e um desenvolvimento num patamar mais elevado, o que só se viabiliza com muita inovação. Obrigado a todos e sucesso nesses dias que seguem. Obrigada, Bruno. Boa noite, senhoras e senhores.
Primeiramente, eu queria agradecer a participação de vocês nesse evento. Nós tivemos mais de 6.200 inscrições, mais de 3.000 pessoas participaram por dia, ontem e hoje. Eu acredito, esse é um número recorde para a gente. Então, acho que esse engajamento, esse interesse pelo tema, demonstra um pouco esses resultados que a gente vem buscando. Eu também gostaria de agradecer ao SEBRAE por essa parceria que é estratégica, é fundamental. Nós já trabalhamos juntos há algum tempo nessa agenda e estamos aqui colhendo alguns frutos, né, dessa parceria que é tão relevante para o país. Eu também gostaria de agradecer aos palestrantes nacionais e internacionais, né, que trouxeram tanto conhecimento e se dispuseram a se locomover, a viajar de tão longe e trazer tantos insights, né, boas ideias que talvez a gente possa adaptar à nossa realidade e colher os frutos dessa parceria. E também eu vou me permitir agradecer as lideranças da MEI, aí, na pessoa do Dr. Pedro Wonchowski, por nos liderar realmente, né, nesse movimento, na mobilização empresarial pela inovação, que há mais de 10 anos vem perseverando no sentido de tornar o Brasil um país mais inovador, mais produtivo, mais competitivo. Nós acreditamos que é necessário urgência, né, porque o resto do mundo está avançando rapidamente e, para isso, eu deixo aqui registrado aos parceiros do governo que podem contar conosco, com a nossa parceria, para a gente construir junto esse caminho aí de modernidade para o país. Obrigada. Muito obrigada a todos mais uma vez. Chegamos ao fim do 8º Congresso Brasileiro de Inovação da Indústria. Pedimos por gentileza que deixem os fones de tradução simultânea sobre seus assentos e esperamos que esses 2 dias tenham sido de muita inspiração, de aprendizado e de estímulo para seguir em frente, tendo a inovação como norte. A CNI, Confederação Nacional da Indústria, e o SEBRAE, Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e Pequena Empresa, agradecem a participação de todos vocês. Nos vemos em 2021. Até lá!